Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É um privilégio enorme podermos iniciar mais uma análise aprofundada, um mergulho nestes textos que têm tanto para nos ensinar. Sem dúvida. E hoje, o nosso foco de reflexão leva-nos a um daqueles textos que, na agitação do dia-a-dia, corremos muitas vezes o risco de ler de forma demasiado apressada. Pois passamos os olhos e perdemos o essencial. Exatamente. Vamos debruçar-nos sobre o livro de Gênesis, especificamente o capítulo 5, dos versículos 21 a 23, e estamos a utilizar como base a versão A Mensagem. Que é uma versão que nos traz uma clareza, uma frescura muito particulares para este estudo bíblico. Traz mesmo. Este trecho apresenta-nos uma figura enigmática e profunda, que é Enoque. O texto diz-nos que, aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. E logo a seguir surge uma frase que quebra completamente o molde do que estava a ser relatado até ali. A frase é, passo a citar, Enoque andava constantemente com Deus. É uma afirmação muito forte. É, não é? E depois diz que, após o nascimento do seu filho, ele viveu mais 300 anos, teve outros filhos e filhas, totalizando 365 anos de vida. E, no fundo, é sobre o peso monumental destas breves linhas que esta nossa reflexão vai incidir. E a nossa grande missão de hoje, digamos assim, é examinar de que forma uma genealogia que à primeira vista parece puramente estatística ou até monótona, é subitamente rasgada por esta única frase. É quase um choque literário. Sim, é uma declaração tão contundente que altera por completo tudo o que julgávamos saber. E não apenas sobre a longevidade e a morte, mas principalmente sobre a verdadeira essência do relacionamento humano com o divino. Vamos desconstruir este momento narrativo para percebermos o seu impacto. Para prepararmos o terreno para essa reflexão conjunta, talvez seja útil estabelecermos uma distinção fundamental logo à partida, porque parece haver aqui um fosso gigantesco entre simplesmente existir e verdadeiramente caminhar. Sem dúvida, são coisas muito diferentes. Pois são, existir pode ser apenas deixar que os séculos passem, cumprir as funções biológicas, não é? Nascer, gerar descendência e envelhecer. Mas caminhar pressupõe algo muito mais intencional. Exige uma ação constante. Exato. Implica uma direção, um propósito diário e, neste caso específico de Enoque, implica uma companhia ininterrompida. A grande questão que temos de tentar desvendar é o que significa realmente esta transição do mero existir para este caminhar relacional. E num mundo que, atenção, já estava profundamente fraturado. Essa distinção é o ponto de partida ideal. E, para compreendermos bem a força dessa transição, nós precisamos de recuar um bocadinho e olhar para a moldura em que este quadro está inserido. Temos de sentir o peso do contexto literário no capítulo 5 de Gênesis. Que é um capítulo denso. Muito denso. Até chegarmos a este versículo 21, a genealogia segue um padrão de uma rigidez impressionante. Reparemos, a narrativa apresenta um patriarca, depois diz a idade com que teve o seu primeiro filho, informa quantos anos viveu depois disso, refere que gerou mais filhos e filhas, dá o total dos anos e termina sempre com a mesma frase, fria e absoluta. A famosa frase, e morreu. Exatamente. E morreu. É um ciclo que se repete como o bater de um relógio implacável. Sabe, é quase como olhar para aquelas folhas de cálculo infindáveis em que a última coluna tem sempre o mesmo resultado para toda a gente. É uma boa analogia, sim. Nós até podemos comparar isto com a forma como consumimos informação hoje em dia. Às vezes estamos a fazer aquele percurso infinito nos ecrãs dos telemóveis, a passar os olhos por notícias e eventos, e o desfecho das histórias parece sempre o mesmo. Fica tudo muito banalizado. Pois fica. E quando lemos o capítulo 5 de forma corrida, essa repetição da frase "e morreu" funciona quase como o bater de um tambor fúnebre compassado. Mostra-nos que, independentemente de um homem ter vivido 800 ou 900 anos, a morte tinha invariavelmente a última palavra. Dominava a narrativa. Completamente. E é isso que torna o texto fascinante. Claro, porque depois, no meio dessa lista esmagadora de mortalidade, chegamos a Enoque.
E a travagem é brusca. Em vez de se apressar para a inevitável conclusão fúnebre, o texto desacelera e oferece-nos algo inédito. Enoque andava constantemente com Deus. E é importante referir que essa ruptura não acontece por acaso. A erudição bíblica tem-se debruçado extensamente sobre este contraste. O que é que os estudiosos nos dizem sobre isso? Bem, o teólogo Klaus Westermann, na sua obra magna sobre os primeiros 11 capítulos de Gênesis, ele nota precisamente que esta menção sobre Enoque destrói a monotonia literária de propósito, ou seja, não se trata de uma simples nota de rodapé biográfica. É o autor sagrado a abanar quem lê para o despertar. Para nos tirar dessa letargia da leitura repetitiva. Exato. E depois temos Gerhard von Rad, que é outro estudioso de grande relevo no seu comentário sobre Gênesis, e ele acrescenta uma perspectiva muito interessante. Ele sublinha que a repetição constante do padrão nasceu, viveu e morreu cria uma enorme tensão e expectativa na narrativa. Claro, estamos à espera que aconteça sempre o mesmo. Pois, e Enoque surge não apenas como um nome numa lista, mas como uma exceção teológica. É algo que prepara imediatamente a mente para a possibilidade de uma realidade extraordinária. Mas isso levanta uma dúvida legítima que importa considerar. Afinal, os outros patriarcas mencionados nesta lista, como Sete ou Enos, nós sabemos que eles também eram homens de fé. Sim, sem dúvida. O próprio texto bíblico refere noutras passagens que no tempo de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Portanto, a fé já lá estava. Sendo assim, o que tem este andar de Enoque de tão especial para merecer interromper uma estrutura literária tão rígida? O que é que significa realmente esta palavra no texto original? É uma excelente pergunta. Para chegar a essa resposta, temos de olhar para a raiz hebraica que o autor escolheu utilizar. O verbo que nós traduzimos por andar é o verbo hebraico alak. Alak. Exatamente. E o aspecto mais revelador deste termo é que ele não descreve, em momento algum, uma experiência espiritual isolada no tempo. Ou seja, não é algo esporádico. Não. Não se trata de um êxtase místico passageiro, nem de um ritual religioso que se cumpre, sei lá, num dia específico da semana e depois se esquece durante os outros dias. O verbo alak transmite a ideia de conduta contínua, de um passo a seguir ao outro, constantemente. Uma consistência diária. É isso mesmo. Aponta para um estilo de vida profundamente enraizado. É uma jornada relacional que se mantém constante, independentemente das circunstâncias externas ou dos problemas que surjam. Sabes, ou melhor, isso obriga-nos a repensar muito a forma como olhamos para a nossa própria rotina, não é verdade? Sem dúvida. Porque existe uma tendência natural, em todos nós, para compartimentar a vida. Fazemos gavetas. Temos o tempo do trabalho, o tempo da lida da casa, o tempo das responsabilidades familiares e depois tentamos encaixar ali um momento isolado para a espiritualidade. Como se fossem coisas separadas. Pois, mas a utilização desta palavra, alak, parece não deixar qualquer espaço para essa divisão. Sugere que a comunhão de Enoque era a própria textura dos seus dias. Ou seja, ele cultivava a terra a caminhar com Deus, ensinava ao filho Matusalém a caminhar com Deus, interagia com a comunidade a caminhar com Deus. É uma perspectiva belíssima. A comunhão não era um escape da vida, era o verdadeiro motor da vida dele. E para aprofundarmos as implicações deste conceito, os escritos de Ellen G. White oferecem uma luz impressionante sobre isso. No livro Patriarcas e Profetas, certo? Exatamente, no capítulo 6 de Patriarchs and Prophets. A autora nota que Enoque manteve esta comunhão íntima de forma inabalável. E o que é mais notável, ele conseguiu refletir o caráter de Deus no exato momento em que vivia rodeado por uma geração profundamente corrupta. Isto desfaz muitos mitos sobre a verdadeira piedade. É verdade, porque a nossa intuição muitas vezes diz-nos exatamente o oposto. Há uma crença muito generalizada de que, para se alcançar um nível elevado de pureza e de caminhada espiritual, é estritamente necessário fugir do mundo. O isolamento total. Pois, o isolamento surge como a única solução lógica para não se ser contaminado, como se a santidade exigisse ir viver para o topo de uma montanha intocada. Mas o texto de Gênesis 5 destrói essa premissa por completo.
Afinal, nós lemos explicitamente que depois de ter Matusalém, Enoque continuou a ter filhos e filhas. Precisamente, ele construiu uma família numerosa e esteve plenamente inserido nas dinâmicas sociais do seu tempo. Ele não fugiu. Não viveu numa bolha. Não. A sua comunhão com o divino não se traduziu numa fuga cobarde da realidade, mas constituiu antes uma força de resistência pacífica e transformadora dentro dessa mesma realidade. Enoque estava exposto ao mesmo ambiente moralmente degradado que acabaria por levar ao dilúvio poucas gerações mais tarde. Era um ambiente terrível, na verdade. Muito sombrio. No entanto, em vez de ser moldado por essa corrupção generalizada, a sua proximidade contínua com a fonte da vida permitiu-lhe desenvolver e manter um caráter incorruptível. É, no fundo, a prova teológica de que a santidade genuína é forjada no meio do caos e da agitação do cotidiano humano, através de uma ligação relacional constante. Essa ideia de que a comunhão molda a forma como reagimos ao nosso ambiente leva-nos a outro ponto desta narrativa que não pode de todo ser ignorado. E confesso que é um detalhe que até parece quase injusto à primeira vista. Estás a referir-te aos números, imagino. Exato, fala da duração da vida de Enoque. O texto faz questão de somar os anos e de nos dizer que ele viveu ao todo 365 anos. Ora, quando olhamos para a tal folha de cálculo dos patriarcas de que falávamos, este número salta à vista pelos piores motivos se usarmos uma métrica humana. Sim, cria um enorme contraste numérico. Reparemos na discrepância. O próprio filho de Enoque, Matusalém, é conhecido universalmente por ser o homem que mais tempo viveu, não é? Quase 1000 anos. Os antepassados de Enoque viveram séculos a fio. Jared viveu 962 anos. É muito tempo. E, de repente, o homem que quebra o ciclo, o único que tem o mérito de ter na sua biografia que andava constantemente com Deus, vive, entre aspas, apenas 365 anos. É menos de metade da vida dos seus contemporâneos. Como é que os teólogos olham para esta aparente anomalia? É uma curiosidade numérica que carrega um peso teológico vastíssimo. Os especialistas notam que o número 365 está longe de ser aleatório ou meramente estatístico. Ele é profundamente simbólico. Por causa do ano solar. Exatamente. Este número corresponde com exatidão aos dias que compõem o ano solar completo. Na mentalidade das culturas antigas do Médio Oriente, o ciclo solar representava a totalidade inquebrável, a perfeição de um ciclo fechado, sem faltar nada. Uma completude perfeita. É isso. Ao registar que a vida de Enoque durou 365 anos, o texto transcende a informação cronológica e oferece uma declaração existencial. A vida deste homem representou uma completude cíclica perfeita. Então o autor sagrado está, no fundo, a redefinir o que nós consideramos ser uma vida bem-sucedida. Voltando àquela análise de Klaus Westermann, que mencionámos há pouco, ele destaca muito este aspecto. Se compararmos matematicamente, a vida de Enoque foi muito curta para a época. Um sopro face à longevidade de Matusalém. Sim, em termos relativos, foi muito curta. Mas a narrativa bíblica nunca trata isto como uma vida ceifada precocemente, nem como uma tragédia de potencial não cumprido. O que nos está a ser ensinado é que a grandeza e a plenitude de uma existência não se podem medir através da acumulação desenfreada de anos, mas sim através da profundidade da intimidade cultivada com o Criador. É uma mudança de paradigma radical que o texto nos impõe. Somos confrontados com os nossos próprios critérios de sucesso, não é? Constantemente. Numa sociedade, quer antiga, quer a nossa sociedade contemporânea, nós tendemos sempre a glorificar a extensão. Medimos as coisas pela quantidade. É o número de anos acumulados, o número de posses adquiridas, o número de conquistas registadas. É a cultura do mais é melhor. Exato. Mas a interrupção da genealogia de Gênesis 5 estabelece que a direção dos anos tem um peso incomensuravelmente superior à duração dos mesmos. Uma vida comparativamente curta, mas vivida no propósito de refletir a vontade e o caráter divino a cada passo, encerra um valor eterno e uma plenitude que uma existência de 1000 anos de repetições vazias nunca conseguirá alcançar. A direção versus a adoração. Essa é uma chave de leitura fantástica, que nos obriga a olhar para o nosso próprio cotidiano de forma muito diferente. Porque, no fundo, a narrativa de Enoque não é apenas um relatório histórico de um homem que viveu há milénios. É um convite prático para nós hoje. Um desafio diário. Como é que este caminhar, esta escolha intencional de Allah que falámos há pouco, pode afetar a nossa visão do que fazemos todas as manhãs quando acordamos?
O impacto prático desta comunhão contínua parece alterar todo o tecido da experiência humana. E altera mesmo de forma estrutural, não é apenas algo superficial. Sobre a mecânica dessa transformação profunda, o livro Education, no seu capítulo 15, traz reflexões da autora Ellen G. White, que são fundamentais para conectarmos este estudo bíblico à nossa prática. O que é que ela nos diz nesse capítulo? Ela argumenta que a verdadeira comunhão não é um simples adorno moral que nós acrescentamos à nossa personalidade, nem é um mero mecanismo de conforto psicológico para enfrentar dias difíceis. A comunhão constante transforma a própria arquitetura do caráter humano. Vai ao fundo da nossa natureza. Completamente, ao colocar a mente num estado de ligação intencional com os princípios divinos, o resultado inevitável é que os valores do indivíduo mudam, as suas prioridades são reorganizadas e a perspectiva de vida alarga-se de forma extraordinária. E nós podemos imaginar o impacto prático disso nas coisas mais banais do nosso dia-a-dia. Se as prioridades mudam através dessa proximidade contínua, então a forma como se resolve um conflito em casa, a maneira como gerimos os bens materiais, ou até a paciência com que lidamos com os vizinhos, tal como Enoque teve de lidar com a sua geração, que não era nada fácil tudo isso, passa a ser o reflexo dessa caminhada. É a comunhão a transbordar para as ações. Exato. A rotina não desaparece, não é? Os problemas não se esfumam milagrosamente, mas o significado que nós imprimimos em cada uma dessas interações é completamente redefinido. É exatamente por aí. Se retomarmos agora o panorama geral com que iniciamos esta reflexão, a mensagem de Gênesis 5 ganha uma clareza esmagadora. Sim, o texto é realista e não esconde que a morte é uma sombra universal. E isso é muito sublinhado por aquele ritmo sombrio e repetitivo do "e morreu". O tal tambor fúnebre. Esse mesmo. O envelhecimento e o fim físico são factos inegáveis da condição da humanidade que se separou da sua origem. Contudo, a lição central é que a comunhão tem a autoridade de transformar o percurso antes que esse fim chegue. A rotina pode até ameaçar consumir os nossos dias, mas caminhar acompanhado transforma cada passo numa oportunidade de eternidade. Infundindo significado no que de outra forma seria apenas uma contagem decrescente, não é? Sem dúvida, a vida deixa de ser uma contagem decrescente e passa a ser uma jornada com propósito. Portanto, se tivéssemos de resumir tudo o que desempacotamos ao longo deste tempo, a riqueza deste pequeno excerto bíblico reside no facto de recusar a resignação. A Escritura não aceita que o trajeto humano seja reduzido a um relatório demográfico de idades, filiações e óbitos. Não aceita o vazio. Pois não. A presença de Enoque ali, exatamente a meio do capítulo, serve como um farol para demonstrar que um relacionamento dinâmico e propositado é a única força capaz de preencher a vida com verdadeira completude, independentemente de durar muito ou pouco tempo. É uma prova de que a luz pode ser mantida acesa, mesmo quando a geração em redor prefere caminhar na escuridão. É o resumo perfeito da tensão e da resolução desta passagem sagrada. O texto chama-nos a sair da cadência do mero existir biológico para entrarmos no ritmo do propósito relacional constante. A vida plena encontra-se não na soma dos dias, mas na presença com quem se caminha. É belíssimo, e o que nos deixa com um pensamento final imensamente provocador, uma meditação que merece ser explorada no silêncio que se seguirá a este estudo. Pensemos só nisto. Se a longa, complexa e atarefada história das nossas vidas tivesse de ser comprimida à sua mais pura essência e fosse lida como uma simples genealogia por gerações que só nascerão daqui a milhares de anos, qual seria o nosso registro? Uma excelente pergunta para reflexão. Qual seria a frase que definiria o nosso percurso? Seria apenas o padrão comum? Nasceu, preocupou-se com as suas rotinas, trabalhou muito, envelheceu e o seu tempo acabou? Ou haveria uma linha única, uma interrupção que mudaria o tom de todo o texto? De que forma é que as minúsculas, por vezes invisíveis, escolhas de pensamento e ação do nosso dia-a-dia estão exatamente neste segundo a escrever essa linha única de comunhão e verdadeira transformação? Fica o convite para sondarmos os nossos próprios passos. É, de facto, o desafio mais solene que podemos levar connosco desta leitura, que as nossas decisões diárias reflitam essa mesma intenção inquebrável de caminhar em comunhão, passo a passo, dia após dia. Chegamos assim ao fim desta nossa reflexão detalhada, que a paz acompanha cada um nos trilhos dessa caminhada constante.